Saudações, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou o professor Eduardo Vieira e sejam bem-vindos ao quadro Cultura e Verdade. Hoje a gente vai ter uma conversa informal sobre os acontecimentos recentes, sobre como um conservador deve se comportar no meio dessa crise. São muitas forças puxando a gente para um lado, puxando para o outro, desanimando, massacrando, e é importante que a gente tenha um arcabouço de percepção da realidade adequado para que a gente possa agir de forma realmente sólida e efetiva. Antes da gente começar, um comentário sobre os comentários que eu li do vídeo passado, né? Eu coloquei aqui na parede a cruz e a pistola. Isso gerou uma certa comoção, então eu mudei agora. A cruz está aqui no peito. A pistola eu botei uma maior na parede. Por quê? Pelo seguinte, primeiro a cruz, eu sou católico, e a cruz é um símbolo importante para todos os cristãos, né, independente de ser católico, protestante, etc. Para mim está todo mundo no mesmo time, e inclusive os judeus, tá? Está todo mundo no mesmo time. Agora, é importante porque me protege do mal. O mal tem medo efetivo desse símbolo, tá? Não é brincadeira. Então eu uso para minha proteção, além de ser uma demonstração de respeito, né, ao cristianismo, ao catolicismo, que é uma coisa que eu tenho muito próxima aqui do meu coração. Quanto à pistolinha, que é uma miniatura, né, feita em impressora 3D de plástico, ela é um símbolo absolutamente fundamental da nossa disposição e capacidade de combater o mal, tá? Eu tenho absoluto horror ao pacifismo. Se a sociedade ocidental fosse dominada pelos pacifistas, ela não existiria mais há muito tempo. No mínimo, nós estaremos agora todos sob domínio do comunismo, ou sob domínio do nazismo até, tivessem os pacifistas dominância sobre a narrativa de combate à violência na sociedade ocidental. Graças a Deus eles não têm, tá? A gente pode falar longamente sobre isso em um outro momento, mas quem quiser receber uma discussão um pouco mais profunda sobre pacifismo, né, e o que é de bom e de ruim nisso, eu recomendo que leiam o livro Compelling Reason, do C.S. Lewis. Tem lá um dos capítulos, é uma discussão específica sobre pacifismo, muito rico. Se vocês quiserem, a gente pode comentar isso em profundidade no outro vídeo. Mas agora, saibam o seguinte, essa arma só fica maior, tá? Porque eu acredito absolutamente na obrigação dos homens de se defenderem e de se capacitarem para a defesa das suas famílias e dos seus lares, tá certo? Então, não reclamem da arma, porque eu vou botar uma maior ainda se reclamarem, tá? Isso só cresce, não diminui. Então vamos falar um pouquinho sobre a situação atual e sobre a forma como eu imagino que os conservadores devam se comportar nesse momento de crise. Nós estamos vendo aí o governo Bolsonaro sofrendo ataques por todos os lados, como sempre aconteceu. Mas tá claro pra gente que analisa essas situações de forma um pouco mais com um pouco mais de atenção, né, com um pouco mais de bagagem, nós já vivemos hoje um estado de exceção. Para os que gostam de dizer que a gente tem que proteger nossas instituições por causa do Estado democrático de direito, né, isso já não existe mais no Brasil. Nós vivemos em um estado de exceção. É um fato. Porque, vejam só, gente, o estado de exceção ele não se implementa com uma galera fazendo um discurso, um desfile no meio da rua, com uma bandeira enorme dizendo assim, ditadura. Claro que não. O estado de exceção, ele se camufla em pautas que podem ter, né, podem enganar um ou outro trouxa. Como foi o caso do inquérito das fake news. Pô, quem não quer combater as fake news, né? Quem não quer combater a mentira? A tintura é sempre bonitinha, sempre tem uma tinta bonitinha, né? Quando esterilizaram toda uma população de esquizofrênicos na Alemanha nazista, também disseram que era uma coisa ótima, né? Estamos fazendo uma coisa linda aqui. E, da mesma forma, esse inquérito das fake news, que é um inquérito absolutamente inconstitucional, foi criado ex officio, ou seja, foi gerido pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, o Supremo Tribunal Federal não tem essa atribuição constitucional, ele não pode criar nada. Ele pode só julgar o que outros órgãos que têm a atribuição de gerir, de iniciar investigações, encaminham para eles, para esse tribunal.
Então ele é completamente absurdo. Nós vivemos num estado de exceção, onde as pessoas que se manifestam de uma maneira que desagrada aos 11 ungidos do tribunal, essas pessoas são caçadas e presas. São caçadas, a Polícia Federal entra na casa dessas pessoas, leva os equipamentos eletrônicos, tá? Tudo isso tem um custo. Além do estresse, né, na casa do Alan dos Santos, recentemente, teve policial apontando arma para a mulher dele grávida. Esse é o tipo de violência policial que a gente poderia chamar, né, como o pessoal fala aí, é uma coisa muito mais próxima do fascismo do que qualquer outra coisa que vocês tenham visto na vida de vocês, tá? Quando uma força policial entra na casa de uma pessoa que não oferece nenhuma ameaça a ninguém, né, à sociedade, a nada, simplesmente por discordar e criticar de ações específicas que estão sendo feitas hoje, nesse exato momento, por um tribunal que age de forma completamente inconstitucional. Então, isso é crime? É claro que não, né? Isso é mera crítica a uma instituição que está sendo usada de forma errada. Repara que eu, por exemplo, não critico o STF, porque eu vou criticar o quê? Um prédio? Eu vou criticar um estatuto? Ou eu vou criticar um artigo da Constituição? O STF só existe na figura dos seus membros que o compõem. E esse sim, eu posso criticar. Claro que eu posso criticar. Eu sou um cidadão brasileiro, eu pago o salário deles. Assim como vocês, né? Todos nós pagamos o salário deles. Do momento que a gente compra uma água mineral num bar, a gente está pagando o salário deles. Então, claro que a gente pode criticar. Eu também critico o Congresso, na figura do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre. Critico, e vou criticar sempre. Critico até o Executivo, quando é necessário. Inclusive, vou criticar agora. Mas então, gente, primeiro aspecto que a gente tem que encarar da realidade, tá? A realidade está aí. Como é que é? Nós estamos no estado de exceção. Nós não estamos mais vivendo no Estado democrático de direito. Beleza? Essa é a primeira coisa. Agora, quem vai nos salvar do estado de exceção? Bom, aí é um problema um pouco mais complexo, né? Então vamos tratar disso de forma um pouco melhor, analisando as ações do Executivo em relação a isso e a forma como a gente deve interpretar essas ações, né? E aí vem a minha crítica ao Executivo. Repara, foram presos várias pessoas, 8, 9 talvez, né? Começando com aqueles dois, o Jurandir e o Bronzelli, lá em São Paulo, quando estavam protestando na frente da residência do Alexandre de Moraes. Foram presos. Estão presos até agora, tá, gente? Que é um absurdo inacreditável. Depois foram presos os 4 ou 5 lá da Sarah Winter, dos 300. Foi preso também Daniel Ativista. E agora foi preso, nessa sexta-feira, quando eu estou gravando isso, foi preso o Oswaldo Eustáquio. Ora, Oswaldo Eustáquio é um jornalista. Estava exercendo a sua função de jornalismo. Jornalismo é uma das atividades, né, mais determinantes para você perceber se você está no Estado democrático de direito ou não. Tá? Quando você prende um jornalista, realmente você está no fundo do poço. Prender um ativista ainda tem espaço para alguma retórica, mas prender um jornalista acabou, malandro. Não tem escapatória. Não há mais como defender. Então a minha crítica ao Executivo vem da seguinte forma. Isso está correndo junto com a Procuradoria-Geral da República. Ora bolas, a Procuradoria-Geral da República foi uma nomeação do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi bastante alertado sobre a figura que ele colocou lá dentro. Bastante alertado. Então me parece que foi uma nomeação errada. Isso é uma coisa que deve ser criticada, para que ele não erre mais no futuro. E principalmente, né, para que ele lembre de quem foi que aconselhou ele esse nome. Né? Esse nome foi aconselhado a ele por várias pessoas. Então tem que lembrar disso, presidente. Eu não estou aqui dizendo que eu faria melhor nem nada, não. Eu não estou aqui querendo ditar nada à presidência da República. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar. É um aspecto que a gente percebeu aqui e que vale lembrar o seguinte. As pessoas que lhe indicaram nomes ruins, desconfie. Né? Principalmente o seguinte, se essas pessoas fizeram essas indicações, dizendo ainda, insistindo que o nome é bom. Uma indicação ruim que foi feita para o senhor foi feita pelo professor Olavo de Carvalho, a Regina Duarte. Imediatamente o professor Olavo, galhardamente, né, na minha opinião, ele foi a público e disse, olha, fiz bobagem, indiquei a Regina Duarte para o presidente. Erro meu. Então é assim que homem de verdade se comporta. Né? Agora, quando um cara te indica uma pessoa ruim, e tenta defender essa indicação depois e vai te indicar outra pessoa depois, desconfie, presidente, porque provavelmente vai vir algum problema aí pela proa, tá? Também posso criticar aqui a postura do Ministério da Justiça. Se eu sou ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, eu vou agir, pelo menos para impedir que se coloque esses caras na penitenciária.
Eles não oferecem perigo nenhum, deixam na superintendência da Polícia Federal. Tem outras coisas também, que ele poderia ter visitado algum desses presos. Ora, qualquer ação do presidente Bolsonaro é criticada. Qualquer ação é motivo para todo tipo de escândalo. Então, que faça o que é certo, que é defender os seus ativistas, né? Porque quando a gente não defende os nossos ativistas, eles ficam com medo, né? Eles podem desistir. Tem gente desistindo, que é outro ponto fundamental que eu queria falar aqui agora. Tem gente que está vendo esse vídeo agora e já está bufando porque eu estou fazendo críticas ao presidente. Olha só, gente, a realidade é a seguinte: só existe um ser à prova de falhas no universo, é Deus. Se o Bolsonaro assistir a esse vídeo, ele vai concordar comigo. Ele não é perfeito. Ele tem lá os defeitos dele como todo cidadão. Ele é espetacularmente melhor do que qualquer presidente que eu já vi vivo sentar naquela cadeira. Mesmo assim ele tem falhas. Amigo é quem critica de forma construtiva as falhas que o outro amigo teve. A pessoa que só aplaude, aplaude e vai aplaudir até se a pessoa estiver caminhando na direção do precipício, isso não é amigo. Isso chama psicofanta. Psicofanta é um nome sofisticado para puxa-saco, tá? O psicofanta vai ficar ali batendo palma sempre, 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 sempre. Acaba virando ruído de fundo. Então se você está nervoso porque eu estou tecendo aqui a sugestão de que o presidente Bolsonaro tenha defeitos, lamento muito, cresce. A minha sugestão para você é o seguinte: cresça, porque você está ainda infantilizado, né? Por outro lado, se você está pensando em desistir do apoio ao presidente, né, porque você está nervosinho, porque o presidente não está fazendo o que você gostaria que ele fizesse, chutando a porta do STF, prendendo um monte de gente, eu vou te dar uma verdade aqui dura, tá? Não faz a menor diferença. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Nem o presidente, nem eu, nem ninguém. Talvez a sua mãe, né? Seus filhos, não sei. Mas ninguém se importa. Não adianta bater o pezinho e dizer que você vai desistir. Até porque é o seguinte: você vai desistir por quê? Você vai sair do Brasil? Beleza, se puder sair do Brasil, ótimo, vá, né? Não acho ruim, não. Se você acha que você vai desistindo ou anunciando sua desistência, vai mudar alguma coisa na realidade, não vai, tá? Se todo mundo pensar que nem você, desistente, o que a gente vai ter é o PT no poder de volta, aí rapidinho, assim, ó, muito rápido. E aí a sua desistência só vai ter gerado essa maravilha de ter um petista de novo roubando trilhões do nosso país. Então, meu amigo, se você está pensando em desistir, eu até entendo, tá? É duro isso tudo, tá? Mas olha só, é a cruz que a gente carrega. Se você está pensando em desistir, pensa de novo. Se você tem filhos, tem parentes, tem amigos, pensa neles. Nós que temos a capacidade de entender o que está acontecendo, a gente tem que aguentar o rojão. É claro que... Você acha que o Bolsonaro está feliz de estar tendo que fazer concessões a quem quer que seja? É claro que ele não está feliz. Ele está se curvando à realidade, que é o que a gente tem que fazer também. Então, eu adoraria realmente que coisas fossem feitas em termos de justiça aqui no Brasil. O Brasil é um país muito carente de justiça. E não vão ser esses 11 morcegos que estão lá no STF que vão trazer justiça para o Brasil, não vão. Mas agora a gente vai ter uma substituição, vai sair um desses, vai entrar alguma coisa que a gente espera que seja melhor. Ano que vem sai mais 2, se eu não me engano. E a gente vai trocando isso, gente. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um presidente conservador. Outro aspecto da questão é o seguinte: a presidência é composta, né, na verdade o Executivo Federal é composto por um monte de gente com várias forças ideológicas puxando para um lado e para o outro. O presidente hoje se encontra mais ou menos que puxado em dois lados assim, que não são exatamente opostos, mas eles têm muitas divergências, que é o lado, né, dos positivistas, e tem o outro lado, o lado dos conservadores. Tem gente maléfica dizendo que é o lado dos olavistas. Não, não existe olavista, tá, gente? Existem conservadores que tiveram aula com o professor Olavo e os conservadores que não tiveram aula com o professor Olavo, tá? Mas acima do professor Olavo está o cristianismo, acima do professor Olavo está o conservadorismo, tá? Então nós somos conservadores. A pecha de olavista, que é uma pecha que eu aceitaria com muito orgulho, tá? Mas ela tem um sentido ruim, é para dizer que a gente é doutrinado por um guru, sabe? Alguma coisa assim, que a gente tem uma liderança. Não é nada disso. O conservadorismo tem pouquíssimas lideranças. O que a gente tem é gente que pensa, e pensa muito bem, e pensa muito melhor do que qualquer outro agrupamento ideológico, agrupamento moral que exista na sociedade hoje. Tá? Os conservadores são os melhores cérebros do planeta.
E quando o cara descobre o que é isso, ele usualmente, mas inevitavelmente, ele vai estudar mais sobre aquilo e ele se torna um conservador. Então é por isso que tentam colocar algumas pechas negativas, ultradireita e por aí vai, tá? Na verdade, conservadorismo é sinônimo de qualidade, na maioria das vezes. É claro que nós temos os nossos idiotas também, todos têm. Então, pessoal, qual é então a minha postura aqui para vocês? É entender que dentro dessa, a minha sugestão, né? Dentro dessa disputa entre positivistas e entre conservadores, o que está faltando para os positivistas? A percepção da guerra cultural. Disso tudo que eu falo o tempo todo, repito aqui para vocês. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar o presidente Bolsonaro fazendo força para que os conservadores ganhem. Ou seja, expondo o lado conservador das questões, orientando ele, aconselhando, sugerindo, tá certo? Criticando quando for o caso. Ninguém vai morrer, Bolsonaro é grandinho, tá bem casca grossa, ele não vai morrer porque a gente faz uma crítica, tá? Pelo contrário, ele vai lá e vai dizer assim, essa crítica é boa, gostei, vou seguir, tamo junto. Então, pessoal, vamos seguir por esse caminho, tá? Vamos continuar de olho aberto, vamos ter coragem de olhar a realidade, que a realidade é essa que eu tô falando mesmo, tá? Incompleta, né? Tem muito para falar, mas enfim. Eu vou acabando esse vídeo agora. Vamos ter coragem de olhar para essa realidade de frente, tá? Ajudar o nosso presidente a avançar, ajudá-lo a enxergar o lado conservador como o lado mais coerente, mais eficiente e mais benéfico para a sociedade brasileira. É isso aí. Tamo junto, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.